Vamos ler um versículo da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Vamos ler o verso 18. Nós já lemos até o 17, vamos ler o 18 agora. E a partir daí vamos encerrar o capítulo 1 hoje. 1 de Coríntios 1, 18. Encontraram? A palavra do nosso Deus diz: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Amém? Maravilhoso, né? Senta no teu lugar, queridos. Queridos irmãos e irmãs. Então, a primeira carta, vamos retomar hoje, a primeira carta do apóstolo Paulo, que ele escreveu à igreja que estava localizada na cidade grega de Corinto, né? Tem um início um tanto quanto assim, denso, né? A gente está aqui às voltas do capítulo 1, porque realmente é muita informação, né? E semana passada a gente viu que Paulo está ali já começando de cara, corrigindo os desvios que estavam acontecendo ali na vida dos crentes, naquela igreja, e ele vai exortar eles da maneira mais direta, enfática possível, porque para Paulo esses caminhos que a gente chamaria de indevidos da igreja acabam sendo fonte de uma legalidade indevida na vida deles, e isso para ele é muito importante. E ele começa falando, nós já meditamos semana passada, do enorme erro que a igreja estava cometendo ao permitir disputas e divisões dentro do corpo de Cristo, né? Nós meditamos sobre isso semana passada. Muitos estavam dizendo dentro da igreja que alguns eram do partido de Paulo, outros preferiam o time de Apolo, outros eram do clube do Pedro, outros eram do partido de Cristo, enfim. Paulo fica indignado com isso e desafia todo mundo. Acaso agora Cristo está dividido? E ele exorta, ele fala pesado contra isso, porque para ele é claro que o Espírito de Deus nunca causa divisão, ele sempre une, e onde o Espírito é obedecido tem que haver comunhão sempre, nunca divisão, né? Quer dizer, foi o que nós vimos. A igreja é esse organismo vivo, feito de pessoas diferentes, de diferentes talentos, de capacidades e formações diferentes, mas todos e todas, indistintamente, renunciam a si mesmo em prol de um bem maior. Qual o bem maior? O nome do Senhor tem que ser testemunhado na terra e o reino de Deus tem que ser estabelecido aqui. Então, esse é o bem maior. Nós temos que abrir mão dos nossos mimos, né, dos nossos quereres em função disso, né? Mas importante do que as nossas opiniões, mais importante do que o que nós queremos, é a obra que o Senhor nos chamou para fazer, e isso que para ele é importante, tá bom? Ele é muito claro, ele diz que as divisões é essa ferramenta desarticuladora da obra que o Espírito de Deus queria realizar, e por isso ele não foi enviado até a igreja, até a cidade de Corinto, por outra razão, a não ser pregar o evangelho, e faz isso não recorrendo somente à sabedoria humana, porque se assim fizesse, ele estaria reduzindo a nada a cruz de Cristo. Nós já também pensamos sobre isso. E hoje nós vamos tentar fundamentar isso bem, que ele continua, até o final do capítulo, ele vai explicar o que ele quer dizer com isso, tá bom? Bom, para ele, então, não só as divisões, mas essa pregação do evangelho feita apenas a partir de sabedoria humana, sozinhos, sem considerar a revelação do Espírito Santo, inutilizam a cruz de Cristo. Aliás, tudo que o diabo deseja que a gente faça, a gente acaba fazendo. Bom, tudo que ele quer impedir os planos de Deus, né? Mas veja, é através de nós, e se nós permitimos divisões, se nós renunciamos à revelação, à participação do Espírito Santo, aquilo que a gente chama que é sabedoria divina, é isso que o diabo consegue. Impedir que o Senhor age em nossa vida. É muito importante entender isso. E hoje nós retomamos lendo a partir do exato momento em que Paulo fala desse problema, que é um evangelho que recorre somente à sabedoria dos discursos humanos, considerando a argumentação, o convencimento humano para pregar. Isso aqui é um problema. E aí ele vai falar sobre isso, porque isso, ele vai dizer,
desconsidera a revelação de Deus e inutiliza a cruz de Cristo. Por quê? Porque a cruz de Cristo, e aqui é onde ele está falando, essa mensagem da cruz, a cruz é o maior símbolo daquilo que nós aprendemos domingo aqui na Palavra de Deus. Ela é o maior símbolo da renúncia que já foi feito na terra. A cruz representa o quê? Um grande ato de renúncia. É isso que é a cruz. E nós temos que tomar posse disso, porque Paulo vai usar isso longamente aqui nesse momento e até no próximo. E assim, se nós não passamos pela cruz, todos nós, se nós não renunciamos ao nosso querer, se nós não abrimos mão da nossa própria sabedoria, nós estamos inutilizando o que foi feito ali por nós. Esse aqui é o problema dele. Nós estamos falando, então, somente a partir de nós mesmos, a partir do nosso próprio conhecimento. E ele vai dizer, de uma maneira muito interessante, onde nós lemos hoje, que essa proposta do Senhor é a maior loucura que já se teve notícia. Qual é a proposta? O que é essa grande loucura? A mensagem da cruz. Paulo vai dizer que aqui tem uma mensagem, nós temos que entender qual é ela. Porque a mensagem da cruz é uma grande loucura. Por que é uma loucura, Paulo? Porque dizer que alguém que é Deus, renunciou à sua glória como Deus, se tornou humano, e mesmo como ser humano renunciou a todo o seu querer, foi fraco e se submeteu a morrer na cruz de uma forma terrível por amor aos outros, não é outra coisa senão loucura. Quer dizer, isso aqui, para as pessoas normais, é uma tremenda loucura, isso não faz o menor sentido. Então, Paulo pregava a cruz de Cristo, a mensagem da cruz, e as pessoas, Paulo, se liga, Deus não é assim, isso não existe. Né? Isso é um absurdo, isso é uma loucura. É o que ele ouvia das pessoas que não entendiam o Evangelho. E da mesma forma dizer, por exemplo, como você aprendeu domingo aqui, que eu e você temos que renunciar a nós mesmos, que nós precisamos renunciar a querer fazer as coisas do jeito que nós queremos, do nosso jeito, renunciar a falar o que nós queremos para o mundo em que nós vivemos é uma tremenda loucura. Abrir mão de uma coberta quentinha, para sair na chuva de segunda-feira aqui e vir orar pela necessidade dos outros, é o quê? Loucura para quem não crê. Sair num frio desgraçado, estava aqui ontem, para entregar a cesta básica para alimentar a criança carente, é o quê na chuva? Loucura. Renunciar aos nossos direitos em favor dos direitos dos outros por um amor à justiça do reino de Deus? Loucura. As pessoas não entendem isso. Renunciar a parte daquilo que nós temos para ajudar nas dificuldades dos outros. Para o mundo de hoje é o quê? Loucura. É isso que Paulo está dizendo aqui. Quer dizer, nós temos que entender, queridos, que ser cristão de verdade, nesse mundo hoje, lógico que não cristão nos modos que a gente está vendo aí, que é um negócio meio estranho, mas cristão que renuncia à sua própria vida, como Jesus renunciou, para o padrão das pessoas, é uma tremenda loucura. Agora veja como ele é preciso, porque ele diz, para eles que estão perdidinhos, sem saber o que fazer da sua vida, é loucura. Mas para os que estão sendo salvos, para nós, isso é poder de Deus. E nós temos que entender essa distinção, é maravilhoso isso. Mais uma vez eu volto a domingo, né, do que nós ouvimos, porque quem ouve pregação da palavra de Deus, não a partir somente da lógica humana, do raciocínio humano, mas a partir da revelação do Espírito Santo de Deus, e resolve a obedecer e renunciar assim, se renunciar vai entender o que é salvação. Porque é a partir das palavras de Cristo Jesus que nós seremos julgados. E para Jesus, ele que é a própria renúncia em pessoa, essa é a marca de um cristão, e para o mundo é loucura, mas para nós é poder de Deus que nos salva. Entende a diferença? E é isso que Paulo está chamando aqui, porque para quem não crê é loucura, mas para mim e para você, abrir mão de nós mesmos é salvação. E é porque Deus exerceu o seu poder morrendo por nós na cruz. Deus exerceu o seu poder renunciando a ele. E esse poder está disponível para quem? Para quem nele crê. Percebe a importância disso? Percebe porque isso é fundamental? Por isso a pergunta necessária nessa noite fria é, tem alguém louco aqui nessa noite ou não? Tem doido aqui nessa noite, sim ou não? Eu não sei se tem, mas precisa ter alguém. Nós precisamos estar dispostos a passar pela cruz de Cristo. O que significa isso, pastor? Renunciar a si mesmo, ao seu querer, ao seu falar, morrer para si mesmo para poder nascer de novo.
que é o plano do Evangelho para a tua vida, e morrer e nascer de novo para quê? Para a glória do nome do Senhor e não mais para a nossa glória. Isso é uma renúncia. Acho que nós temos que fazer, permitir que a salvação nos alcance. Eu não sei se tem louco aqui nessa noite para isso, suficiente para isso. Abrir mão de si mesmo para que a glória seja de Deus e não nossa. Esse aqui é o problema de Paulo, que você tem que tomar posse. Você não está, presta atenção aqui, muito importante essa afirmação dele, você não é desse que está, você não está perecendo, como muita gente lá fora que não faz a menor ideia do que vai fazer da sua vida, não. Você está sendo salvo pela palavra da cruz, pela mensagem da cruz, pela mensagem que pede para você renunciar, pela palavra que revela Cristo Jesus. Você está sendo salvo, por isso para eles é loucura, mas eles pensam que você é louco, mas querido, chega para você está perdendo tempo com esse negócio de igreja, esse negócio de obra de Deus é bobagem, mas o que eles não sabem é que loucos, insanos, são eles que estão jogando fora essa oportunidade maravilhosa. Existe uma distinção aqui, só você sabe o quanto essa loucura maravilhosa, deliciosa, da mensagem da cruz de Cristo tem transformado a tua vida e quem tem salvo você daquilo que quer te acorrentar. Sim ou não? Só nós sabemos o quanto essa mensagem é fundamental, o quanto vale a pena renunciar a tudo por amor ao Senhor. Só você sabe disso. E é importante que você entenda isso. Nós temos que entender o quanto isso tudo tem transformado as nossas vidas, querido. Quer dizer que eu sou louco? Que bom, eu sou louco. Mas, aliás, eu sou doidinho de pedra por Jesus e eu não estou nem aí. É isso que eu sou mesmo. É o que Paulo está deixando claro aqui. Amém? Mas veja o verso 19 na sequência, até o 21, para você entender. Ele vai dizer assim, ó. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sua sabedoria. E assim agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Você tem que entender essa loucura que você foi chamado e você resolveu participar, essa doideira, você ficou doidão agora. Você entender isso. Ele vai voltar aqui em Isaías. Isso está em Isaías 29, 14. E ele vai lembrar, porque Isaías está nesse momento, de um momento em que, diante da invasão dos assírios em Israel, Deus anunciou que a vitória de Israel não viria pelas estratégias humanas. A vitória não viria pelos cálculos de quantos soldados, quantas espadas, não viria daí, porque todo o cálculo, toda a sabedoria humana não seriam suficientes para salvar Israel daquela situação. Esse é o momento que ele lembra aqui. Para ter vitória, Israel precisava saber do quê? Das estratégias do Senhor. Precisava depender de Deus. Sabe o que isso me lembra? Eu fico já pensando aqui nesse momento, em quanta situação da tua vida tudo aquilo que o mundo te ofereceu não foi suficiente para te fazer ter vitória. Quantas? Em quantos momentos de aflição que você viveu, tudo que você tinha à tua disposição não foi suficiente para responder, para te acalmar. Quantas vezes você esteve diante de uma situação que mesmo com tanto conhecimento, tanta tecnologia, tanto aparelho, tanta razão, você se viu desesperado sem saber se ia conseguir vencer? Quantas vezes? É isso que Paulo está lembrando aqui. É isso que você precisa compreender. Quantas vezes um diagnóstico disse, não tem jeito para você? Quantas? Você precisa entender como é que funciona. Quantas vezes você pensou, e a única conclusão que você chegou é que aquela situação não vai mudar nunca? Quantas vezes você ficou desesperançado? Querido, quem anda nas trevas sem a luz, anda perdido. E nessas horas, sabe o que faz? Arranca os cabelos, desespera, quer cortar o pulso, quer se matar. Mas veja, existe uma diferença. Nós temos a palavra de Deus iluminando os nossos passos. Nós temos que viver a partir disso. E assim você, diante de uma situação dessa, sabe o que você faz? Você para e ora. E quando você para e ora, você ouve uma voz aqui, por acaso o Senhor falando, calma, destruirei a sabedoria dos sábios, eu rejeitarei a inteligência dos sabidos e inteligentes, porque eu vou te dar a vitória de uma forma que você nunca imaginou. Nós temos que compreender essas dimensões do povo de Deus. Queridos, o povo de Deus
vai muito além de uma cabeça pensante. A nossa fé pode sim muito em seus efeitos, como a Bíblia diz, e nós temos que crer nisso. E assim eu quero que você tome posse dessa palavra nessa noite e entenda que a sabedoria desse mundo é muito importante. E é importante porque sabedoria foi Deus que deu. É importante, mas ela não é tudo. É importante, mas não é tudo. Aliás, se o ser humano fosse tão sabido, se o ser humano fosse tudo, o mundo não estaria como está e você nem de Deus precisaria. Nem de Deus você precisaria. Mas como eu e você sabemos que o mundo está como está, exatamente porque o ser humano não é tudo, o ser humano não sabe tudo, por isso é que é assim que está, é que eu e você somos loucos. É que você estamos na contramão de tudo. E essa nossa doideira, essa nossa loucura, nós contamos com Deus e nós sabemos que Ele sim é tudo, Ele sim sabe de todas as coisas. E eu quero que você compreenda isso, é muito importante. Por isso Paulo questiona, onde está o erudito? Onde está o sábio? Onde está o doutor da lei? Onde está o raciocinador desse século? Acaso Deus não tornou louca a sabedoria do mundo? É maravilhoso isso. E para entender isso, eu quero que você pense já no contexto que nós estudamos aqui. Nós já falamos com você. Porque a questão aqui não é que para Paulo a sabedoria, a razão, o raciocínio é um mal. Não é isso. Aliás, não, porque Paulo é um homem das letras, né? Paulo é o cara dos livros, Paulo é o cara da formação. Não é que Paulo desprezava a razão. Afinal de contas, o raciocínio foi Deus quem fez. E fez para a gente usar, não é verdade? Deus nos fez uma cabeça pensante e nós temos que pensar. Não à toa, Provérbios 2,6 diz, pois o Senhor é quem dá a sabedoria e da sua boca procede o conhecimento e o discernimento. Deus nos fez para pensar e ser sábios, sim. Então, a questão de Paulo aqui é que na cidade de Coríntio, com suas escolas, lembra que eu falei disso para vocês? Com sua erudição, com toda a sua produção filosófica, eles estavam colocando a razão humana como suficiente e a única fonte de conhecimento e de revelação. Entende qual é o problema? E é muito interessante isso, porque eu fico pensando como a palavra de Deus ela é atemporal, né? Como ela não funciona no nosso relógio, no nosso calendário. A palavra de Deus é a revelação divina, porque ela não está sujeita ao nosso tempo. E assim, essa questão que Paulo está enfrentando aqui, continua enfrentando e continuamos enfrentando até o dia de hoje. Porque eu não sei se você sabe, o discurso corrente aí fora é que a ciência é a única detentora da verdade. Não é que ela não busca a verdade, mas é que ela é a única. E assim eu queria dizer para você, esse negócio de religião, isso é coisa de gente ignorante. Não é o que dizem? Quer dizer, a ciência é tão importante para o mundo quando ele é adoecido. Mas veja, ela assumiu para si um discurso de primazia. Quer dizer, ela é a única fonte da verdade. E com isso ela desconsiderou, ela desprezou a fé. A fé não tem espaço nesse mundo. A fé não serve, quer dizer, a gente desconsiderou Deus. Mas eu quero dizer para você, é algo que eu e você, que somos crentes, sabemos que não existe. Isaías já sabia, Paulo já sabia, eu sei, você também sabe. E nós sabemos que por mais inteligente e capaz que o ser humano seja, ele nunca terá a resposta para todas as coisas. Desculpa. E é por isso que eu preciso do Senhor para viver. Preciso ser inteligente, preciso da razão, preciso da ciência, preciso do médico, preciso de todo mundo. Mas eu, sem Deus, eu não sou ninguém. E é isso que eu quero que você compreenda. Basta ver o estrago, por exemplo, que esse vírus causou. Que maravilhoso seria se houvesse um pouco mais de humildade em todo mundo, né? Porque parece que é o que falta. Ninguém aqui, em sã consciência, pode ser e é negacionista, né, Pedro? Por isso, credo. Coisa do capeta esse negócio de negacionismo. Jamais negamos a importância da ciência, porque ela é fundamental, sim. Fundamental, mas ela não é a única. Não é a única, porque nós contamos com toda a razão, nós contamos com o raciocínio, com a sabedoria humana, mas não só. Entende qual é o problema? As pessoas querem prescindir de Deus. Crente é alguém um tanto quanto complexo. Crente é mais completo. E você precisa tomar posse, porque quando nós vamos viver, nós vivemos a partir de tudo, mas nós não abrimos mão de nos relacionar com Deus, e nós sabemos que as coisas desse mundo sozinhas não vão resolver a nossa vida. Tudo que está aí não é suficiente, porque transformação de verdade, salvação, cura, mesmo sem o Senhor,
vira um paliativo temporário, porque definitivo só Deus que é eterno e pode te dar. E com Ele você não está mais sujeito a nada. Por isso nós temos tudo à nossa disposição, e glória a Deus pela sabedoria humana. Mas sem o Senhor, nós não podemos fazer o que está fazendo a igreja, porque na cidade de Corinto, toda a produção de conhecimento, as sabedorias humanas, estava influenciando a maneira como as pessoas se relacionavam com Deus e pregavam na igreja. E as pessoas estavam prescindindo da revelação do Espírito de Deus. Sabe, vim para cá pegar o microfone, vamos pregar, irmãos, e começar a falar um monte de opinião que acha, que conheceu, que leu, de sabedoria humana, sabe? É isso que é o problema. O que significa isso? Significa não se submeter à fé. É falar sem antes orar. É ir para a igreja sem antes meditar devidamente, sem se revestir do Espírito Santo de Deus, sem antes buscar a Bíblia, a profecia bíblica para falar diante do Senhor e falar na igreja. É falar baseado em erudição, em formação, quer dizer, é isso que Paulo aqui insiste longamente. Ele vai continuar falando no capítulo 2, quer dizer, para ele isso é um problema enorme e muito complicado. Por quê? Porque quando nós não pregamos a Bíblia, nós pregamos a nós mesmos. Aqui está a questão. Quando eu não paro para me debruçar, para buscar no Senhor, para buscar temor, reverência, de joelho, a revelação de Deus, eu vou pregar a mim mesmo, quer dizer, diante de Deus, eu e você não fazemos nada sozinhos, porque nós precisamos do Espírito Santo de Deus conosco. Ser humano sozinho é Adão e não serve para Deus. Isso é um projeto que não dá. Então, fala sem buscar o Espírito, por quê? Ora, porque já é inteligente, né? Porque já é formado, porque já tem conhecimento, já é suficiente. Demônio não disso. É suficiente. Já sabe de tudo. Então, entenda que em lugares em que o que manda é a sabedoria e a formação das pessoas, quem não tem a mesma formação não tem vez, sim ou não? Não pode falar. E aqui é um problema. Quem fala são os mais sabidos, né? E por isso, Paulo diz que Deus rejeitou essa sabedoria humana, não porque ela não seja necessária, mas porque ela não pode ser só ela, não pode ser só a partir dela, mas tem que ter o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus quer usar quem? Os sabidos? Todo mundo. Todo mundo quem? Qualquer um? Não, quem estiver disposto a ser instrumento na mão dele, se entregar, buscar e orar e se revestir do Senhor. Quer dizer, para Deus, é besteira esse negócio de achar que só pode falar na igreja quem tem formação. Porque para Deus isso é que é loucura. Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Não é ela que manda para o Senhor? Por isso aqui, neste lugar, a gente tem que ter uma dinâmica de que não fala quem tem mais formação, aqui fala quem tem mais Espírito de Deus. E está disposto a ser uma ferramenta de Deus. Lógico, de qualquer jeito. Então, não, tem que buscar no Senhor. Esse negócio é muito sério. Igreja é um lugar sério. É um lugar do Espírito de Deus falar. E nós temos que tomar posse disso, porque existem maneiras disso acontecer. Quem está disposto a orar, por exemplo, pessoas que estão dispostas a se revestir, a ser perseverante nas reuniões da igreja, se empenhar na palavra, permitir, então, ser uma ferramenta da revelação de Deus. É esse que vai falar na igreja. Igreja não é lugar dos que tem os cargos, o pastor, o presbítero, e esses falam, não, o que é isso? Igreja é lugar do povo de Deus falar. Através do povo de Deus, falar o Espírito Santo de Deus. Amém? E Paulo vai dizer mais. Porque ele vai dizer, visto que o mundo não consegue alcançar, o mundo não consegue conhecer Deus através da sua própria sabedoria. Então, aprove a Deus salvar esses loucos que creem na pregação da renúncia, da cruz de Cristo. E glória a Deus por isso. Que nós, com toda a nossa simplicidade, fomos alcançados. E o Senhor resolveu falar e nos salvar através dessa pregação. Nós que aceitamos a pregação em nome de Jesus. Amém? Veja o verso 22 até 25. Vocês estão entendendo esse momento que Paulo está enfrentando? O que está acontecendo na igreja? É o que ele está falando tão enfaticamente. Verso 22, ele diz, os judeus pedem sinais miraculosos. Os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus.
Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força do homem. Vamos até aqui, quer dizer, no mundo, as pessoas buscam segurança onde? Na sabedoria humana, no conhecimento humano. Alguns buscam segurança nos milagres para provar que Deus existe. Né? Deus existe porque aconteceu um milagre comigo. A gente busca isso nos dá segurança. É o que ele fala aqui, nos sinais miraculosos. Outros ainda buscam na razão, que a razão satisfaz, confirma o nosso ensino, a nossa doutrina. Mas para Deus tudo isso é bobagem. Para Deus não cabe. Porque para crer, você não precisa só de milagre. Para crer, você não precisa só de razão. Para crer, você precisa se render à palavra de Deus e está acabado. Aí você vai crer. As pessoas, às vezes, vão ler a Bíblia para questionar a Bíblia, né? Para contrapor a Bíblia. Você não está aqui para... Tem gente que quer discutir a Bíblia. A Bíblia não foi feita para ser discutida. Paulo vai dizer lá na frente, nós vamos ler. A Bíblia foi feita para ser pregada, ministrada, não para ser discutida. A Bíblia é fato. Mas eu não quero. Você não quer, deixa a Bíblia para você. Isso não tem nenhum efeito sobre você. Nós não precisamos de nada disso, você precisa simplesmente se render. Você não é judeu que precisa somente de milagres, você não é grego que precise só de razão e sabedoria humana. Você é cristão, você é cristã, e você que precisa de um milagre da razão, sim, mas acima de tudo você precisa de Cristo Jesus crucificado, porque sem Cristo todo milagre é mágica, é magia, toda razão é arrogância, e por isso nós precisamos da cruz de Cristo que nos leva a ter fé, a renunciar e a ser humildes. E isso é poder e sabedoria de Deus para a nossa vida. Entende a diferença disso? Entende por que nós não podemos nos render a esse discurso corrente? Para nós, existe uma sabedoria que vai além da nossa capacidade. É algo que não vem de nós. E essa sabedoria só Deus pode nos dar. É interessante que em Colossenses 2:2, Paulo falou um negócio muito interessante para a igreja de Colossenses. Ele diz assim, eu esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seus corações, estejam unidos em amor, alcancem toda a riqueza, que riqueza? Do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, qual? Cristo, e nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento de Deus. Onde está todo o conhecimento da sabedoria de Deus? Em Cristo Jesus. Essa sabedoria que não vem de nós, essa sabedoria que é a sabedoria de Deus, que é fonte de salvação, nós temos que tomar posse disso. O mundo não entende, porque para o mundo, esse Jesus aí que morreu é loucura. Jesus morreu pelos outros, isso é loucura. No mundo de hoje, ser fraco é loucura, sim ou não? A gente é inseguro, e tem medo que as pessoas pensem que a gente é fraco. Ser fraco é uma loucura. Agora eu quero que você saiba que cristão, e você é um cristão, é outro louco aí que está por aí, mas as pessoas não sabem, é que nessa loucura e nessa fraqueza que está toda a nossa força. É aqui que está a nossa força. E Paulo vai trabalhar sobre isso grandemente. É nessa renúncia, é nessa fraqueza, é nessa quem crê nisso que não é visto assim aos olhos. É aqui que está a nossa força, aqui que está a nossa vitória, aqui que está a solução da nossa vida em nome de Jesus. Veja o verso 26 até o 29. Ele fala assim, irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Pensem no que vocês eram quando Deus os chamou. Porque poucos de vocês eram sábios, segundo os padrões humanos. Poucos de vocês eram poderosos. Poucos eram nobres de nascimento. Mas e daí? Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas, as que nada são, para reduzir a nada as que acham que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. Eu não sei se você sabe, eu estou falando da sua vida, da minha vida, da nossa vida. Porque para as pessoas que estavam se garantindo por si mesmas, Paulo desafia a pensar. Como? Pensa comigo em quem vocês eram quando Deus chamou vocês. Ao que me conste, quem eram vocês? Para que me conste, não tinha ninguém aqui que tinha diploma de doutorado na parede, né? É o que ele está dizendo. Ao que me consta, ninguém aqui era presidente da República. Era? Ninguém me avisou? Eu não sei se tinha alguém aqui que era da nobreza.
Tem algum primo do Dom Pedro aqui? Não tinha. Pelo que me consta, não. Agora, Deus chamou vocês na sua simplicidade, sim ou não? Deus chamou vocês na sua singeleza, na sua humildade, na sua fraqueza. Por quê? Porque Ele quer te dar vitória na sua simplicidade, mesmo você sendo simples, sabe para quê? Para desbancar os arrogantes que acham que só eles podem. Percebe isso? Ele te chamou, você, na sua humildade. Por quê? Porque Ele quer te abençoar tanto, para que os presunçosos tenham que saber que é a humildade que permite que nós tenhamos uma vida abençoada por Deus. Eu quero que você entenda que Deus parece que tem suas predileções. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias, escolheu coisas fracas para envergonhar as fortes, as coisas insignificantes, desprezadas, que não são nada, para reduzir a nada quem acha que é, para que ninguém se vanglorie diante dele. Observa aqui, povo de Deus, é palavra para povo de Deus isso aqui. É para que a gente entenda. Eu não sei se para você isso é claro, que para o Senhor não serve gente que se acha demais. Tem gente que por aí, porque eu até li um negócio, mas eu sou pastor, eu estou... Quem foi que deu um testemunho outro dia? Fabi deu um testemunho. Diz que tinha um casamento lá na família que ela foi, e o negócio choveu e virou lama, né? Imagina todo mundo saltou na lama, né, Bia? Ela falou. E o pastor teve que sujar o pé. E ele ficou irritadíssimo. Como assim? Você não vai pagar para mim? Eu sou pastor. Deus não tem coisa com esse povo que se acha demais. Esse povo que acha que é importante demais. Isso você precisa entender diante do Senhor. Por isso o problema não é a capacidade. O problema não é a razão. O problema não é a sabedoria, o entendimento. O problema é que essas coisas não podem tirar de nós a humildade. O problema não é se nós somos ricos. O problema é que nós não podemos perder a humildade para Deus. Aqui está a questão. Quem se acha sabido demais vai ser envergonhado, Paulo vai dizer. Quem se acha forte demais, superior, melhor que os outros, vai ser envergonhado, porque o Senhor honra os humildes, mas os soberbos perecerão, diz a Bíblia. Não sei se você sabe. Lucas 14, 11 diz, pois todo que se exalta será, todo que exalta será humilhado, e todo que se humilha será. Existe uma medida na escolha de Deus. Paulo vai dizer, Deus escolhe. Mateus 5,5 diz que os humildes receberão a terra por herança. Existem princípios que são importantes para mim e para você, que dizem que nós somos povo de Deus. Então entenda a importância da mensagem da cruz de Cristo. Por quê? Porque é na cruz de Cristo que nós vencemos o pecado, aliás, o pecado original. Qual foi o pecado humano original? Achar que poderia ser como Deus, não é isso? Já falei isso com vocês? Um ser humano que acha que pode ser como Deus é um ser humano que acha que pode e que sabe de todas as coisas. Que quem sabe de todas as coisas é só Deus. Quem se lembra aqui da tentação da serpente no jardim? Deus sabe que no dia que você comer desse fruto, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus e conhecerão todas as coisas. Essa é a tentação? Esse é o ser humano. Ser humano que acha que sabe todas as coisas acaba achando que pode todas as coisas, que pode tudo. Aqui está o problema, aqui está o maior pecado. Onde é que foi vencido isso? Jesus, como ser humano, abrindo mão de tudo, do seu saber, de tudo. Ele renunciou do seu poder, do seu querer. Esse caminho que nos levou à presunção e à arrogância de achar que nós somos algo que nós não somos. É na cruz que está a vitória sobre esse humano. E por isso que a cruz é um símbolo de renúncia disso que é o ser humano. Se não tiver isso, não tem Deus. Irmãos, presta atenção, isso é muito importante. Não existe salvação sem essa transformação. Não existe transformação na vida humana sem renúncia. E nós temos que entender isso. Por isso a cruz é tão importante. Nela você se rende, você aceita o sacrifício que Jesus fez ali, naquela cruz. E você reconhece que Ele tem que ser o Senhor da tua vida. E para isso, você renuncia a você mesmo. Porque se você não se renuncia a você, o Senhor vai ser Senhor? Não. Ele vai governar? Não. Você tem que renunciar ao pecado de querer ser do jeito que você acha que tem que ser. Porque, afinal, é o pecado que diz que a gente sabe o que é melhor para nós mesmos. Nós sabemos de todas as coisas. Entende isso? Isso tem que ser vencido. Isso tem que ser destronado. Como? Dando uma passadinha ali, ó.
Essa mensagem da cruz que Paulo está falando aqui. A cruz nos leva a renunciar a fazer as coisas do jeito que nós queremos, porque quem sabe de tudo acha que pode fazer tudo do jeito que acha melhor. Esse ser humano, achando que sabe tudo, que pode tudo, não precisa de Deus, porque ele já é Deus. Entende o problema ou não? E nós temos que meditar nisso. Esse ser humano precisa ser destronado, passando ali, renunciando a si mesmo. Foi isso que Jesus nos ensinou com o seu sacrifício. Se tornou humano e, como humano, abriu mão de si mesmo para morrer ali. Assim como você precisa ser humano, morrer, abrir mão de você mesmo, passar por ali para receber essa sabedoria divina que te salva em nome de Jesus. Amém? Por isso, toda vez que a gente estiver exigindo os nossos direitos que a gente acha que a gente tem, sabe quando a gente fala, toda vez que a gente quiser impor a nossa vontade diante dos outros, lembra que de você Deus espera renúncia. Cruz. A mensagem da cruz de Paulo é isso aqui. Sem isso, Deus não escolhe. Porque, segundo Paulo, Deus escolhe os fracos. Segundo Paulo, Deus escolhe as que nada são, as desprezadas, as insignificantes, as que renunciam a esse projeto maligno que se instaurou na terra para mostrar que Deus é Ele, só Ele, não esse ser humano aí cheio de razão. Percebe? É isso que nós temos que tomar posse. Ele escolheu as coisas insignificantes, desprezadas, as que nada são, para reduzir a nada as que acha que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. Não pode ter, quer dizer, pensa sempre quem está sendo glorificado naquilo que a gente faz. Quem está sendo, quer dizer, para o Senhor, quando as coisas são de Deus, a glória sempre tem que ser dele, e sempre será dele, porque para ele ninguém pode se vangloriar diante dele. Entende isso? Isso é muito importante. Diante dele, todos nós temos que nos humilhar, nos diminuir, renunciar, porque Deus vai agir. Deus vai nos dar vitória assim. Porque quando a vitória vem na vida de alguém que é assim, humilde, essa vitória trará glória para quem? Para Deus e não para a pessoa. Sem renúncia, não tem vitória. Você entende a importância disso? É fundamental. Quando a gente sabe demais, quando a gente acha que pode por nós mesmos, às vezes nem orar a gente ora, a gente já vai lá fazer. Nem pedir o direcionamento a gente pede. Quando nós não admitimos que sem o Espírito Santo de Deus a gente não vai conseguir nada, Deus não faz. Por quê? Somos nós que fazemos. E por isso meu conselho é boa sorte. Se vira com as consequências. Aliás, com as consequências. Provérbios 1, 29 a 31 diz assim, visto que desprezaram o conhecimento e recusaram o temor do Senhor, não quiseram aceitar o meu conselho e fizeram pouco caso da minha advertência, comerão do fruto da sua conduta e se fartarão das suas próprias maquinações, dos seus próprios planos. Observa, quer dizer, se queremos que seja do nosso jeito, a nossa colheita será do nosso jeito, porque o Senhor não age na vida de presunçosos. Esse é o problema de Paulo com aquela igreja. Da parte do Senhor, ele vai escolher os humildes. Deus faz escolha assim. Os que sabem que são fracos, admitem as suas fraquezas. Os que estão dispostos a abrir mão de si mesmo, a abrir mão do seu querer, porque é na vitória desses que o nome de Deus é glorificado. Só assim o nome dele é exaltado. Quando as conquistas são pelos poderes do mundo, quando a vitória vem do esforço pessoal, a glória é vã. Paulo vai dizer, é vã. Porque a glória é passageira, ela é efêmera, glória do mundo, glória humana. Diante de Deus ninguém pode se vangloriar, ele vai dizer em nome de Jesus, amém? Portanto, sabedoria, conhecimento, ciência, vem da mente de um ser humano que Deus criou. Então é criado por Deus, isso não tem nada de errado. Mas eu fico vendo, muita gente, igreja evangélica durante muito tempo, disse que não podia estudar teologia é coisa do diabo, não faça isso. Mas isso foi dito para o pastor que queria um monte de crente sem pensar muito, porque queria manipular, né? Quer dizer, mas a gente não cai nessa. Nós temos que estudar assim, nós temos que meditar assim, nós temos que ler, nós temos que nos empenhar na palavra de Deus. Mas entenda que nada disso é suficiente diante de Deus. Porque se você fizer isso por você mesmo, você não vai entender nada. Você precisa do Espírito de Deus. Eu, quando me converti de cara, eu tinha um problema, porque eu lia muito, né? Eu gostava de ler, estudei sempre, tal. E aí o arrogante vai fazer o quê? Vai ler a Bíblia, ué. Eu li a Bíblia, qual? Inteira. Entendi o quê? Nada. E aí eu vou ler de novo, e li de novo. Entendi o quê? Qualquer coisa. Quase nada.
E li de novo, li 4 vezes, inteira, de capa a capa, nos primeiros meses de conversão. E eu lia, mas, querido, não adianta todo o conhecimento, não adianta. Sem o Espírito de Deus, eu demorei para entender, sem o Espírito de Deus não tem conhecimento aqui, ó. Nós não recebemos, nós não entendemos. É fundamental que a gente entenda isso. Todo conhecimento humano para o Senhor, se não vier acompanhado do Espírito Santo de Deus, é vão. Não tem jeito. Eu fiz faculdade, fiz mestrado, eu estudava com toneladas de pastor. Tem gente que entrou na faculdade, gente que entrou e saiu. Sabe por quê? Era durão, porque achava que já sabia. Não, estou na igreja há tantos anos, sei disso. Não aprendeu nada. Tem que se permitir deixar o Espírito Santo de Deus usar, falar. A igreja de Corinto estava prescindindo da revelação, baseando a pregação apenas na sabedoria humana, e isso para Paulo é só o fim. Porque se a pregação é somente baseada na sabedoria humana, é pregação humana. Alguém aqui está interessado em saber da opinião do pastor? Não serve para você. Nós temos que saber o que aqui diz para nós. O que serve não é isso. Para o Senhor, serve a pregação de pessoas humildes, que reconhecem as suas fraquezas, que não querem impor sua vontade, mas que se submetem ao querer do Senhor. Pessoas que buscam conhecimento, sim, mas esse conhecimento não torna elas pessoas arrogantes, prepotentes, superiores, porque o conhecimento que serve mesmo é aquele que nos torna mais humildes. Pensa comigo, como é que é um conhecimento que quanto mais eu tenho, me torna mais humilde? Estranho. Como é que é isso? Você já parou para pensar? Quer dizer, como é que é um conhecimento que quanto mais eu aprendo, quanto mais eu me empenho, mais eu fico pequeno, eu diminuo? Você já parou para pensar isso? Isso é muito importante. Obviamente, um conhecimento que quanto mais eu aprendo me diminui, sabe qual é? Aquele que não vem de mim mesmo. É um conhecimento que vem de Deus. E o Senhor tem esse conhecimento para mim e para você em nome de Jesus. E nós temos que tomar posse disso. Porque nós não podemos nunca, querido, em nome de Jesus, ser esse instrumento de inutilizar a cruz de Cristo, querido. É o que estava acontecendo aqui um pouco na igreja de Corinto, que é o que Paulo vai fazer muito, ele vai falar. Aquele conhecimento que serve, que nós sabemos que nós recebemos de Deus, é isso que importa. Portanto, o problema não é a sabedoria, a razão, a ciência. Igreja não precisa travar essa batalha com a ciência que nós travamos. Isso não existe, porque o problema é a falta de humildade. Eu conheço muito religioso que no fundo é um arrogante espiritual, que acha que sabe tudo da Bíblia, acha que sabe pregar. Eu fico perguntando, qual é a diferença daquele doutor lá na faculdade? Nenhuma, é a mesma coisa. Para Deus não tem diferença. Humildade, meu irmão, é medida para Deus. Humildade, minha irmã, é medida para Deus. Você pode ter a formação que você quiser, ou pode não ter nenhuma, não importa. Tem gente que não tem escola, mas é arrogante que só o diabo, né? Vai na casa visitar, quer oferecer ajuda, quer orar. É arrogante. Sabe nada e é arrogante. Quer dizer, o que importa é a humildade, é isso que importa para Deus. Renúncia do velho humano caído, que pensa que sabe tudo e pode tudo. Esse é o caminho nos dado pela cruz de Cristo. Essa é a mensagem da cruz de Paulo que nunca nós podemos inutilizar. Amém? É isso que ele prega e é isso que nós pregamos. A Cristo crucificado, poder, sabedoria de Deus e poder de Deus para salvar. É isso que importa para o Senhor em nome de Jesus. E ele termina. E eu também termino o primeiro capítulo. Ele termina o capítulo, mas não o assunto, no versículo 30 e 31, dizendo assim, eu encerro a leitura, dizendo assim, porém, por iniciativa de Deus, que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós. Isso é justiça, santidade, redenção. Para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. E só no Senhor. Quer dizer, o primeiro capítulo da primeira carta de Paulo termina com ele lembrando que a iniciativa é de Deus. Quer dizer, foi ele que nos amou e por nos amar tanto enviou o seu filho para morrer em nosso lugar e nos dar a oportunidade única de nos aproximar dele novamente. Foi ele da iniciativa de nos dar a oportunidade de estar diante da sabedoria divina. O que significa dizer isso? Nós estamos diante da oportunidade de ter e de viver Jesus Cristo em nossa vida. Isso é a sabedoria de Deus. Quer dizer, a oportunidade de viver Jesus é de ter compromisso com a justiça, com a santidade, com o perdão, com a redenção que só Jesus nos dá. Isso é a sabedoria de Deus. Isso é uma vida sábia. Isso é uma vida completa. É viver. Não adianta falar, não adianta discutir. Nós temos que viver a justiça de Deus, nós temos que viver a santidade de Deus e o perdão que só o Senhor nos dá. É isso que Paulo diz. Afinal, se nós tivermos que nos gloriar em alguma coisa,
que não seja na nossa capacidade, que não seja no nosso entendimento, na nossa sabedoria. E quando nós fizermos alguma coisa, através de nós, em nós, que nós busquemos sempre a glória de Deus. Isso que é importante. Não importa você vir aqui na frente e pegar o microfone para fazer algo. Busque sempre a glória do Senhor, não a tua. Nós não temos que aparecer na igreja. Não tem que pôr um púlpito de vidro aqui para você ver o pregador. Eu vou levantar esse púlpito aqui, até aqui assim mais ou menos. Para você só ver o coroco da cabeça e ouvir a voz. Não estamos interessados em pregador aqui. Nós estamos interessados no Espírito de Deus. E esse está aí na tua vida, te colocando à tua disposição em nome de Jesus. Amém? A igreja de Corinto aqui estava se tornando e tomando um caminho delicado, porque estava abrindo mão desse conhecimento divino, dessa revelação, abrindo mão da mensagem da cruz, pregando somente a partir do conhecimento humano, e Paulo repreende isso fortemente em nome de Jesus. Então, entenda que aqui tem que se reunir povo de Deus. Aqui tem que se reunir povo que reconhece, se submete e que não despreza a presença do Espírito Santo de Deus. Toda vez que você vem para cá, alguém te chamou. E ele vem na frente. E ele vem e ele se manifesta nesse lugar. E nós que estamos aqui, e o Espírito veio e nos chamou para congregar, nós não vamos desprezar. Como? Nós vamos ouvir, nós vamos dar toda a honra e glória para Ele. E nós vamos nos calar e permitir que Ele fale conosco em nome de Jesus. Amém? Toda vez que você tiver que falar algo do Senhor, se ajoelha, ora, busca no Senhor, deixa Deus falar contigo primeiro. Nunca aceite falar nada na igreja sem antes. Nunca aceite falar na igreja se não estiver aqui. Tome esse compromisso para a tua vida. Não é a tua opinião, não é o que você quer, não é o que você acha. Eu não estou interessado. O Senhor não está interessado. Nós estamos interessados, como povo de Deus, em entender o que o Espírito tem para dizer para mim e para você em nome de Jesus. Até no testemunho, qualquer coisa que você for dizer aqui, abra a palavra de Deus, ore ao Senhor, fala, Senhor, eu quero dar o meu testemunho na igreja. Eu quero uma palavra aqui que corrobore aquilo que eu vou dizer para a igreja. Eu quero na tua palavra onde é que está a revelação que diz que isso que eu recebi é de Deus. Busque no Senhor, ore que o Senhor vai te dar. Ele vai falar com você, Ele quer falar com você, Ele quer se revelar, porque assim quando Ele vem, Ele ministra e não você em nome de Jesus. E assim humildes, nós vamos ver o Senhor falando conosco, conduzindo a nossa vida em todo o tempo em nome de Jesus. Amém? Nós somos sábios sim, nós somos inteligentes, nós somos sabidos pra caramba. Mas quem fala aqui é o Senhor e não nós. Ele usa a nossa sabedoria para ser porta-voz de uma mensagem que Ele tem para as nossas vidas e para a vida do povo de Deus. E é isso que é a igreja, e é isso que eu quero que você entenda, porque o Senhor quer te usar. Amém? E se você aceita isso, eu quero que você aplauda Ele para esquentar essa sua mão aí.